Fala, povo! Muito tempo sem... Faz tempo que eu venho dizendo ao povo que eu conheço que eu ia gravar o vídeo, que eu tô devendo já faz um tempo, que é o vídeo da gente chegando aqui na Espanha, quer dizer, saindo do Brasil e chegando aqui em Zaragoza, que a gente pegou 2 aviões, o primeiro foi Recife-Lisboa, depois Lisboa-Madrid. No final eu vou falar sobre os perrengues que a gente passou, em Madrid especificamente, e depois a gente teve que pegar um trem de Madrid que ia para Barcelona e tinha uma parada aqui em Zaragoza. Então eu vou botar os vídeos que a gente fez durante... Eu vim com minha mãe nesse percurso, e eu vou botar os vídeos que a gente fez durante esse trajeto, falando umas coisas. Eu demorei para gravar porque tá muito corrido. Eu cheguei aqui fazem 3 dias. Ainda não comprei nada, então, tipo, não tem luz. Eu tô gravando com as luzes que tem aqui no apartamento, apontada pra mim. Então tem várias sombras aqui. Meu astigmatismo chega a estar reclamando aqui. Não tem vinheta. A edição vai ser simples, porque eu tô sem tempo. E eu ainda tô correndo atrás de apartamento definitivo. E aí depois desse vídeo, provavelmente eu vou lançar um vídeo de eu visitando os apartamentos. Talvez eu já tenha escolhido o apartamento. Mas isso vocês vão ver no vídeo dos apartamentos. E é isso. Valeu, falou! Se você chegar aqui nessa parte do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, segue meu Instagram, @nerdestino na Europa, para acompanhar meu dia a dia, tanto andando pela cidade, como descobrindo novas coisas todo dia. E comenta aí se vocês querem alguma coisa, algum assunto específico, ou alguma coisa específica que eu fale. Comenta aí que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos. Vou tentar trazer um vídeo por semana, e é isso. Continue no... A gente agora tá embarcando para Zaragoza para pegar o trem. Deve chegar em Zaragoza às 7h45 da noite. Depois de muitos perrengues, chegamos. Estamos chegando, na verdade.
Esse aqui é o banheiro do avião, né? Pelo menos é maior do que o do aeroporto. O do aeroporto eu não consigo nem ficar em pé, eu tenho que ficar assim. Então, basicamente tem uma piazinha aqui. Agora tem um lugar pra jogar papel, essas coisas. Mas é um banheiro simples. Mas é isso. A estação de trem aqui é gigantesca. Olha o tamanho da estação, velho. Esse aqui foi o trem que a gente veio. Chegamos aqui agora, 7h46 da noite. Vamos embora agora para o apartamento. Já já volto. Pessoal, eu achei que eu tava gravando, não tava gravando. Vou ter que falar tudo de novo. Eu tava falando já e não gravei. Mas vamos lá. Vocês vão ver nos vídeos aí que a gente fez A gente fez um percurso Lisboa, Madrid, Recife, Lisboa, Lisboa, Madrid. E de Lisboa para Madrid, de Recife para Madrid, de Recife para Lisboa. Vocês vão ver aí que de Recife para Lisboa foi tranquilo. Quando a gente chegou em Lisboa, teve só a fila da imigração, que a gente teve que... Passou uns 20, 30 minutos na fila, não sei ao certo. A gente só fez um take lá na fila, só pra ver mais ou menos, só pra mostrar mais ou menos como tava o tamanho da fila. E aí a gente esperou mais ou menos 1 hora para o voo de conexão para Madrid. E aí o perrengue começou quando a gente chegou em Madrid. Por quê? Porque em Madrid os aeroportos são separados. Existem partes desse aeroporto e eles são meio que distantes. Existem pelo menos lá parece que o terminal T1, T2 e T3 são no mesmo lugar. E existe um outro terminal, que é o terminal T4, que é em um lugar mais distante, tipo, tem que pegar uma pista, não sei o quê. Só que eu já tinha pesquisado sobre isso, eu sabia que era assim, só que eu não lembrava exatamente como sair do T2, que foi o que a gente pousou, e ir pro T4. Eu parei no balcão de informações do aeroporto e perguntei ao cidadão que estava lá, em inglês, como chegar no T4. Eu acredito que o cara não sabia muito bem como falar inglês. Ele disse, vai reto. Ele disse, go straight. E eu disse, tá, né? E aí eu fui andando. Quando a gente chegou no portão que tinha assim, tinha o símbolo T4, na saída. E aí eu olhei pra mim e disse, não, vamos sair aqui tem T4. A gente saiu. Chegou lá, não tinha nada. Só tinha 2 pistas, não tinha onde entrar, só tinha a porta que a gente voltava e tinha 2 pistas que passava táxi. E aí a gente começou a andar. Só que a gente começou a olhar, tava ficando cada vez mais frio e a gente não chegava em lugar nenhum. E aí eu parei um casal de espanhóis que não falava nada de inglês e já comecei falando inglês. E aí o cara já falou, não compreendo. Aí eu já tentei usar meu portunhol e disse assim, terminal 4. E aí o cara falou em espanhol lá, eu entendo o espanhol, se falar devagar, só não falo muito bem. E ele disse, mais ou menos assim, sobe, volta, entra de volta no aeroporto, sobe a escada, pega a direita e vai reto. E aí a gente voltou para dentro do aeroporto, subiu as escadas e aí a gente teve que deixar o carrinho. Foi até difícil de gravar nesse percurso, porque eu estava carregando as 2 malas pesadas que tinha, a gente trouxe 2 malas de 32 e 2 malas pequenas de mão, fora as mochilas. Então eu estava carregando essas 2 malas. E aí a gente teve que abandonar o carrinho para subir a escada rolante. E aí a gente chegou de um outro lado. É como se fosse uma passarela por cima dessas 2 pistas. Chegou do outro lado, a gente saiu do aeroporto assim, novamente, só que uma parte mais alta, e foi em frente. Quando chegou nesse outro lado, eu parei mais outro casal que estava conversando e disseram assim, ó, tem que pegar o ônibus.
e apontou para a parada de ônibus que tinha perto. Bem perto, assim, do outro lado da rua. E aí a gente pegou e chegou nessa parada de ônibus, e aí eu parei um outro casal para perguntar como é que comprava o ticket para entrar no avião, como é que pagava a passagem. Ou no avião não, no ônibus. E aí eles disseram, compra dentro do ônibus. Eu, beleza. Aí o ônibus tem umas placas que dizem qual é a previsão do ônibus. Eu acho que tava tipo 2 minutos, 1 minuto, alguma coisa assim. E aí o ônibus chegou. Quando o ônibus chegou, eu mostrei uma nota de 20 euros pro motorista. E ele disse, não. Falou em espanhol que tinha um que, mais ou menos que tinha um que era de graça. Era só esperar que faltava 1 minuto pra ele. Eu na hora não entendi muito bem, porque ele falou muito rápido. E aí eu nem tinha entrado no ônibus ainda. Ele meio que tentou dizer que tinha outro de graça, né? Eu fiquei, tá, vou esperar então. Eu não tinha entendido muito bem, mas eu ia esperar, né? E aí um outro cara, tipo, aleatório, que eu não tinha perguntado nada a ele, chegou pra, assim, de bom grado, pra me dizer em inglês que ele falou, tem um ônibus que é de graça e vai pro terminal que tu queres, eu vou pegar ele também. Eu disse, massa. E aí faltava 1 minuto pra esse ônibus. E esse ônibus era basicamente você entrar com as bagagens e sentar, não pagava nada, porque era um ônibus do próprio aeroporto, alguma coisa assim. E esse terminal era muito longe, tipo, foi, eu acho que, uns 5, 10 minutos de ônibus. Se a gente fosse andando, a gente ia chegar lá e ia perder todas as conexões que a gente tinha. Talvez nem chegasse. E aí, quando a gente chegou no terminal, a gente precisava ir pro balcão da Renfe, que é a companhia de... acho que é uma das companhias, não sei o certo, de trem daqui, onde a gente ia pegar o trem-bala. Pegar o cartão de embarque. Só que eu só tinha os cartões de embarque dos voos, dos aviões. Eu não tinha os cartões de embarque dos trens. E aí eu tinha um código, que com esse código eu entrava num site. Nesse site eu pegava um outro código, para daí eu entrar numa máquina lá de autoatendimento e gerar o cartão de embarque. Só que eu não sabia disso do início. Eu passei tipo uns 30 minutos sentado, tentando conectar no Wi-Fi do aeroporto, que eu não tinha chip, não tinha mais nada, para tentar achar como conseguir essas coisas. E aí, o que eu fiz logo de cara? Eu tentei no balcão da Renfe para perguntar ao atendente o que eu fazia. Só que de cara eu já perguntei em inglês, porque a minha expectativa era que ele entendesse pelo menos o que eu tava perguntando. De cara ele já fez uma cara tipo, o que você tá falando, não sei o que. Ele não entendeu nada que eu falei. E aí, no mesmo momento, ele achava que eu não entendia espanhol. Ele virou para um colega dele, do lado, e falou em espanhol pro cara, o que esse menino tá fazendo aqui se ele não fala espanhol? O que ele tá fazendo na Espanha? E aí eu tava de máscara, né? Eu comecei a rir por debaixo da máscara, mas ele não viu. E aí quando ele parou de conversar com o cara, eu falei em espanhol pra ele, puedes hablar despacio, lo comprendo. E aí ele fez uma cara de assustado, porque ele percebeu que eu entendi o que ele falou pro cara. E aí depois disso ele começou a tentar me ajudar. Ele começou a me dar mais informações, porque até então ele não me deu informação nenhuma. Ele só fez tipo reclamar. E aí eu voltei, sentei no banco lá, abri o computador e comecei a pesquisar. Com a internet do aeroporto também. E aí eu achei toda esse treta e tal. E aí a gente descobriu que tinha que pegar... Primeiro a gente tinha que pegar um metrô, andar pelo menos umas 6 estações, eu acho, de metrô. Foi, eu acho que pelo menos umas meia hora de metrô, pra gente chegar de fato na estação, que era Atocha, pra pegar o trem que viria pra Zaragoza. Daí tudo bem, tipo, já tava tranquilo, porque a treta toda foi a gente achar onde chegava. Só que, tipo, a gente não tinha noção nenhuma de distância. A gente não podia, tipo, eu quero ir no banheiro porque eu tô apertado depois de andar muito. Não podia, porque a gente não sabia. A gente tinha um tempo para pegar a conexão, para pegar o trem, e a gente não sabia, tipo, qual era a distância que a gente ia andar. Então, tipo, a gente teve que prender antes de ir no banheiro até chegar no local que, de fato, a gente ia pegar o trem. E aí, quando a gente chegou nessa estação, a gente passou por um outro raio-x, botou todas as bagagens lá no raio-x. Antes a gente foi no banheiro, aí eu descobri que o banheiro é pago. Tive que pagar €1 para entrar no banheiro e €1 para minha mãe.
que eu acho que eu podia ter pago um só pra entrar nós dois, mas nunca descobri. E voltei pra fila desse raio-x, né? Antes de entrar no raio-x, a gente foi no banheiro. E aí voltei pra fila do raio-x, a gente passou as bagagens e tal, e aí foi comer alguma coisa, né? Porque a gente já tava muito tempo sem comer já. Já era tipo, isso já era, acho que umas 5 horas da tarde. A gente tava desde 11 da manhã sem comer nada. Que foi a última vez que a gente pegou o voo pra... A gente tava esperando o voo pra Madrid. E aí a gente pegou, lanchou, comeu uma coisinha e foi direto pro trem. E aí eu vou botar aí um take do trem, mais ou menos pra vocês verem a velocidade que ele anda. E ver algumas partes da viagem que eu fiz uns time-lapse aí pra vocês terem uma noção. É uma viagem de 1h20, mais ou menos, 1h15, 1h20. E esse trem, ele ia para Barcelona e tinha uma parada em Zaragoza. Depois que a gente chegou aqui em Zaragoza, na estação que ele parava, a gente teve que sair da estação e tudo mais e procurar um táxi. Só que aqui tudo é fila. Tinha uma fila para pegar táxi. Tipo, as pessoas criaram uma fila automaticamente para pegar o táxi. E era uma fila gigantesca. Eu acho que tinha tipo, pelo menos umas 100 pessoas nessa fila. E era muito táxi na rua. Só que quando tinha 3 pessoas para chegar na gente, acabaram os táxis. E isso tava tipo 9 graus, a gente congelando na rua, no meio da rua. Na verdade, no meio da rua, a gente tava na calçada, tava ventando muito. E pra gente que tá acostumado com 30 graus em Recife, 9 graus é muito frio. E aí a gente esperou, chegou mais 2 táxis, o pessoal pegou, os dois grupos que estavam na frente da gente, e aí a gente pegou e esperou mais um. E aí o taxista foi super gente boa e tal, explicou os lugares assim que tinha, mostrou uns pontos principais assim, algumas praças que tem aqui que são referência e tal. E aí a gente chegou no lugar que a gente tá ficando hoje. Só que nesse caminho eu perdi meu óculos. E sem esse óculos eu não sou nada. Eu tenho astigmatismo e hipermetropia e eu sou desenvolvedor de software e eu trabalho usando computador. Ou seja, depois de um dia usando computador, eu paro de enxergar as coisas se eu não tiver de óculos. Então, isso aí foram basicamente os perrengues só do primeiro dia de viagem, fora os outros perrengues que vão ficar para os outros vídeos, porque esse vídeo já deve estar, tipo, muito longo. Então é isso. Valeu, falou!